A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Convido os irmãos a acompanhar comigo a leitura do Evangelho de João, no capítulo 13, o versículo 36 em diante. Amém, que vai dizer assim: E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde tu vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou? Não podeis vos vir agora, seguir-me-á, mas depois me seguirás. Para onde eu vou, não pode me seguir agora, mas depois me seguirá. Ou seja, meus irmãos, aqui Pedro está perguntando: Senhor, para onde tu vais? E o Senhor responde: para onde eu vou, Pedro? Agora tu não poderás ir comigo, mas em breve tu me seguirás. Em breve tu irás me seguir, Pedro. Mas por enquanto você ainda não pode, porque você ainda tem uma missão. Pedro estava achando, meus irmãos, que o Senhor ia ficar nessa terra e que o Senhor não ia subir. Desculpa, meus irmãos. E o Senhor Jesus é bem claro, dizendo: para onde eu vou, tu não poderás me seguir agora, porque ainda vai demorar, Pedro. Eu ainda quero que você venha estar aqui cuidando das minhas ovelhas aqui na terra, porque meu tempo aqui na terra está chegando, Pedro. Eu vou subir aos céus. É o que Jesus quis dizer para ele. Pedro, meus irmãos, não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ele ia entender logo. Quando ele visse o Filho do Homem glorificado, Pedro ia entender para onde Jesus ia, para onde Jesus ia voltar, o que Jesus ia fazer de diferente, o que Jesus ia fazer, ou para onde ele ia, porque ele disse, o porquê dele dizer que para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mas em breve me seguirás. É o que Jesus está ensinando a Pedro, meus irmãos, que ele ia voltar para onde ele veio, e por enquanto ele ainda não poderia segui-lo, porque ainda não era chegado a hora. Muito depois ele o seguiria. Meus irmãos, quer dizer que Pedro subiu ao céu? Não. Quer dizer que muito depois Pedro ia experimentar, meus irmãos, no grande dia, Pedro ia experimentar andar com Cristo no reino dele. É o que Pedro ia experimentar, mas por enquanto não. Por enquanto a função de Pedro era pregar o Evangelho aos gentios e aos judeus. Pedro queria pregar apenas para os judeus. Pedro ainda estava entendendo o que era o Evangelho, meus irmãos, que o Evangelho ele achou que era só para os judeus, mas não, Jesus já tinha aberto a porta para os gentios, instituindo assim a sua igreja, meus irmãos. Não era mais o judaísmo. E Pedro aqui, meus irmãos, está aprendendo o que é o Evangelho, aprendendo e começando a se interessar pela natureza de Jesus, porque Jesus falou que para onde ele ia, Pedro não poderia segui-lo, ou seja, meus irmãos, Cristo em espírito iria nas regiões celestiais e ia brigar com principados e potestades, meus irmãos. Ia descer ao abismo, ia tomar a chave da mão do adversário, meus irmãos. A chave da vida e da morte ia tomar para ele, e realmente Cristo tomou. Meus irmãos, isso tudo aconteceu enquanto Cristo estava na sepultura, o corpo de Cristo estava dormindo na sepultura, antes do dia da ressurreição. E Pedro não sabia para onde Cristo ia. E Cristo foi bem claro: para onde eu vou agora, tu não poderás vir comigo, mas depois tu me seguirás. Ou seja, no tempo vindouro, no tempo da ressurreição, Pedro iria o seguir, Pedro iria andar com Cristo
Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Amém.